Perfeito. Bom, hoje não. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar durante que eu vou falando, vai ser bem rapidinho. Eu penso em falar em até 30 minutos, até porque o nosso dia precisa correr, né? O que eu estava falando é que eu não vou ter apresentação de slide aqui, né? Vai ser mais falando mesmo. Mas, assim, o primeiro ponto de tudo é reconhecer a nossa origem, de onde nós viemos, o nosso ponto de partida. Tudo começa daí. Qual que é o início? Qual que é o começo de todas as coisas? O início de tudo é: nós fomos criados em Deus, por Deus e para Deus. Esse é o início, e não adianta o homem, não adianta o ser humano fugir dessa verdade. Essa é uma verdade fatídica, de fato, para qualquer ser humano, e ele acreditando ou não, ele aceitando ou não, essa é uma verdade absoluta. Nós fomos criados por Deus, em Deus e para Deus. E aí, quando você entende esse ponto de partida, aí você começa, né, você consegue puxar o fio da meada e entender tudo, né? Tá. O que eu separei aqui para hoje? Eu coloquei lá no perfil que a gente ia falar o que é essa versão original que eu tanto falo, por que nos afastamos dela e a importância do autoconhecimento e da intencionalidade. O que é essa versão original? Primeiro, Deus tem uma história certa para nós. Deus tem uma história escrita para a gente. Não é como se a gente nascesse e depois Deus pensa: o que eu vou fazer com essa pessoa? Deixa eu ver o que eu vou fazer com ela. Não é assim que funciona. A Bíblia diz, e eu até peguei aqui o versículo para ler, a Bíblia fala bem assim, ó. Aqui, ó. O Salmo 139:16 fala assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus tem um plano para a nossa vida, mesmo antes da gente nascer, mesmo antes da gente viver. E aí você pode pensar: cara, por que minha vida é uma merda? Por que nada funciona? Por que eu tô onde eu tô? Esse é o plano de Deus, é essa vida, foi isso que Deus escreveu pra gente? Mas aí eu aprendi com o pastor André Fernandes, que ele disse que Deus tem uma história pra gente, mas cabe a nós escolher qual história que a gente vai viver. A gente vai viver a história que Deus tem pra gente, ou a gente vai viver a história que a gente acha que é melhor? Porque a gente tem um senso crítico muito forte de achar que a gente sabe de tudo, né? Eu sei o que é melhor para mim, o que eu estou vivendo não é bom, e a gente fica fazendo os julgamentos, né? Mas a gente tem a opção de viver a história que Deus fez para nós. E viver a sua versão original, encontrar essa versão original, é exatamente isso. É você viver a história que Deus tem para gente, que Deus fez, né? Tem uma história escrita para gente. Nós fomos criados para um propósito, né? A gente não foi criado para nada. Então, essa é a nossa versão original, é você encontrar, você voltar na verdade, porque tá aí dentro, tá dentro da gente, essa versão original. E aí, o que acontece? Na vida, a gente vai adquirindo camadas de versões que a gente se perde da nossa versão original, a gente se perde dessa história que Deus fez para nós. A começar de criança, né, de infância. Porque a criança vai fazer alguma coisa e a gente fala: não, você não dá conta, não faz. E a gente começa a colocar limitações na criança, não de maldade, né, no senso de proteção, ou porque a gente tem uma programação e a gente acaba repassando isso para os nossos filhos. Mas a gente vai colocando camadas de versões que nos afasta de quem Deus nos criou para ser. E aí, quando você chega numa certa fase, você está vivendo a vida que você não quer, você está tendo sonhos que não são seus sonhos, são sonhos de alguém, metas que não são suas,
Porque você ouviu alguém dizer que você precisa ser uma super mulher, uma mulher maravilha, um super homem, e aí você pega aquilo para você. E aí você vai se afastando de quem você é. Né? A Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas, tipo, presta atenção para o que importa. Né? É olhar para dentro. Né? Você olhar para dentro, praticar o autoconhecimento, a gente vai falar sobre como voltar, como encontrar essa versão original, como é que eu volto para o início, né? Mas é exatamente isso. Essas camadas de versões tiram o nosso foco. E aí você pega e se identifica com a camada de mãe. Pronto, a minha versão original é mãe, então eu sou mãe. E aí essa camada, ela não vai bem, porque ela não é a sua versão original. E aí para todas essas outras camadas funcionarem bem, você precisa ter a sua base, a sua estrutura, a sua versão original bem forte, bem estruturada. Porque senão todas as outras camadas se desfarelam, né? Ficam fracas, ficam frágeis. E aí, onde foi que a gente se perdeu? Quando foi que a gente se perdeu? Eu tenho um trecho do livro que eu quero ler aqui, que fala sobre a versão original, que diz assim: isso aqui é o que está escrito no livro mesmo. A versão original é quem Deus nos fez para sermos. Ela é o que há de mais espiritual em nós e mais próximo do divino. Fomos criados nele e por ele. Tem um versículo que eu gosto muito lá em Romanos que diz que por ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A versão original é a expressão mais pura e autêntica de quem somos, aquela que reflete nossa essência, livre de moldes sociais, crenças limitantes e traumas acumulados ao longo da vida. Ela não é apenas uma ideia abstrata, mas o ponto de partida para viver em plenitude e harmonia, tanto internamente quanto com o mundo ao nosso redor. Por quê? Porque o exterior é reflexo do interior. E aí, se você está bem com você mesmo, com essa versão original, o externo ele flui muito naturalmente. Ao contrário das múltiplas versões que assumimos para desempenhar papéis sociais ou responder a pressões externas, a versão original nos conecta diretamente à nossa identidade divina e ao propósito para o qual fomos criados. Recuperar essa versão é como limpar um espelho que por anos acumulou poeira. É um processo de reconhecer quem somos de verdade e realinhar corpo, mente e espírito, permitindo que todas as outras versões fluam a partir dessa base sólida e verdadeira. Essa ilustração com o espelho é exatamente isso. Quem você é de verdade não é o reflexo no espelho. Imagina-se se olhando no espelho tem você real e tem o espelho, o reflexo. A vida que as pessoas vivem, que é frustração, com a identificação com a mente, todas essas limitações, ela é um reflexo, ela não é a vida real. E aí tem você do lado de cá, esperando ser reconhecido, né? A sua consciência, a sua versão original. Esse é o mundo real, né? A sua consciência, quem você é de fato. Não o reflexo. Isso daqui que a gente vive, esse mundo físico, esse mundo material que a gente vê, que a gente toca, isso é o reflexo, não é a vida real. A vida real, ela é, eu expliquei na aula aberta, o mundo imaterial, né? Eu falo que tem três mundos. O material, que é esse que a gente vê, o imaterial, onde tudo é criado, e o espiritual, que é o reino de Deus, né? O mundo espiritual. E aí a gente tenta viver e tenta fazer as coisas através do reflexo, mas o reflexo ele não é o real, né? E a gente precisa fazer essa desconexão de mente e consciência, de versão original para versões da versão original para as outras versões, camadas. Deixa eu compartilhar aqui uma imagem. Por que a gente não pode viver conectado ou identificado com a mente? Por que ela é tão limitada?
Acho que dá para ver, né? Tá dando para ver? Tá muito pequenininho. Aumenta só mais um pouquinho, se der. Não sei se dá para, deixa eu ver aqui. Aumentou? Acho que aumentou, né? Olha, a mente da gente, e isso que eu tô falando, isso é comprovado cientificamente, sabe? Tem um estudo muito grande, muito forte sobre isso. A nossa mente, ela tem a mente consciente, que é a que você acha, né? Quando você vai tomar decisões, quando você tem reações, você acha que está sendo consciente, mas 95% da sua vida ela é com base na mente inconsciente, ela vem de traumas, energias tóxicas, padrões de comportamento, e aí você toma uma atitude, uma reação, e você fala, caraca, por que eu reagi assim? Por que eu pensei assim? Por que eu fiz? Por que eu falei? E aí vem tudo de uma programação. A gente acha que a gente tem escolhas da nossa vida, a gente acha que a gente é livre, a gente acha que faz o que quer, mas 95% da sua atitude, 95% das suas decisões, ela vem de uma programação. Esse estudo é fantástico. Quando eu vi isso daqui, eu falei, caramba, a gente é um robô programado, sabe? São programações. E as pessoas vivem desse jeito. Eu vivo desse jeito, né? A gente vive assim. E aí, se você não sair dessa programação, se você não sair da identificação com a mente e encontrar a sua versão original, se encontrar com a sua consciência, com quem você é de verdade, é igual a história que eu falei do barco, né, do capitão. A nossa vida é como um barco e a mente, ela é como se fosse o leme desse barco. Um barco que tem programações, é piloto automático, e aí você deixa a programação automática daquele leme levar seu barco. Não é você que está pilotando, que está direcionando, são as suas programações que estão direcionando a sua vida. E aí um dia você desperta, acorda e fala, poxa, essa não é a vida que eu queria ter. Mas por quê? Desde sempre você vem tendo reações, atitudes inconscientes. Inconscientes. Por isso que a gente precisa fazer essa desconexão da mente e consciência. A gente precisa fazer essa diferença, essa desconexão. Deixa eu tirar aqui esse compartilhamento. Bom, como voltar? Como eu posso encontrar? Isso daqui que eu tô falando é muito resumido. 30 minutos não seriam capazes de explicar direito, mas quanto mais você ouvir falar sobre isso, quanto mais você souber disso, mais consciente você vai se tornando a respeito. E trazer para consciência é uma das chaves, né? Como voltar? Rotina sagrada é uma delas. Eu ensino muito sobre rotina sagrada. O que é rotina sagrada? Rotina sagrada é você carregar sua bateria. Todo dia você não pega o seu celular e coloca no carregador? E a rotina sagrada é isso, sabe? É uma conexão com a sua versão original. Aquele filme Avatar, ele tem uma cena muito interessante, onde aqueles seres lá, eles se conectam com a Terra. E eu achei uma ilustração muito legal, sabe, para isso. É você se conectar com a fonte, com se conectar com a fonte, de onde você veio, né? Então, a rotina sagrada, ela traz isso. A rotina sagrada, ela te conecta com o sagrado, te conecta da onde você veio,
né, com a sua fonte. Você veio de Deus, como eu falei, de Deus, por Deus e para Deus, e ter uma rotina sagrada te conecta a isso. E te faz voltar, te faz retornar para a sua essência, para a sua versão original. E o que é rotina sagrada? Meditação, oração, a leitura da palavra. Tudo isso é rotina sagrada. E precisa ser feito diariamente. Diariamente a nossa bateria espiritual não suporta, sabe? Trabalhar todos os dias diariamente, espírito, mente e corpo. Por isso que a ferramenta da autocredibilidade, eu tenho um curso só para autocredibilidade, porque ela te ajuda a manter tudo isso daqui funcionando, girando, em movimento, sabe? Porque não adianta você saber de todas essas ferramentas, mas não colocar em prática. E com a autocredibilidade, eu te ensino, eu te ajudo, eu te dou uma ferramenta para manter essa constância, essa consistência de tudo isso, rotina sagrada, espírito, mente, corpo, meditação. Gleice, o seu Oi, som está muito baixo. meu som tá baixo? Uhum. Aproveitando, bom dia, gente. Cheguei um pouquinho atrasada. Bom dia, Daniela, que bom que você veio. Verifica o seu aí, porque o meu tá vindo normal, o som dela. Será que é o volume, não? Para mim tá chegando num volume normal. Seria bom ela. Não, eu aumentei aqui, ele deu uma baixada. Aqui tá saindo normal. Tá, se eu colocar o microfone, fica melhor? Deixa eu pegar o microfone aqui para ver se fica melhor. Peraí. Vamos ver se melhorou. Melhorou? O meu ainda está baixo. Eu vou sair e entrar de novo. Deixa eu ver como fica. Tá bom. Bom, rotina sagrada, trabalhar diariamente espírito, mente e corpo. E aí, nesse curso da autocredibilidade, Melhorou. melhorou? Que bom. Uhum. Nesse curso da autocredibilidade, eu ensino você a trabalhar diariamente 5 pontos na vida. Você fazer diariamente uma atividade que trabalhe o espírito, que no caso seria a rotina sagrada, leitura, meditação. Aí você fala, Gleice, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Cara, você não precisa tirar 1 hora para fazer tudo isso, sabe? Lê um versículo, agradece, fala ali rapidinho, às vezes no banho mesmo, você consegue ter um momento com Deus, sabe? Tá lavando vasilha, lavando louça, fazendo qualquer coisa, você consegue ter um momento, fazer sua rotina sagrada, sabe? Trabalhar diariamente o espírito, a mente, o corpo, e aí você não precisa diariamente fazer atividade física. Trabalhar o corpo pode ser uma alimentação, né? Alguma coisa que edifique o seu corpo, que cuide desse templo, né? Espírito, mente, corpo, família. E aí esse da família a gente entra na ferramenta que eu falo sobre beleza e ordem. Eu falo beleza em ordem porque é uma ferramenta tanto para homens quanto para mulheres. E nós, mulheres, temos a bênção, o superpoder de trazer beleza para dentro de casa, ou beleza para onde a gente for. Pode ser negócios, empresa, família, a gente tem isso, sabe? Então, você trabalhar essa questão de família, de qualidade com o filho, um momento de qualidade com o pai, mãe, com quem quer que seja, mas você trabalhar esse ponto da família. E o quinto é um objetivo de vida. Então, todos os dias você trabalhar espírito, mente, corpo, família, objetivo de vida. Se você fizer isso todos os dias e com intencionalidade, você pega um objetivo maior
e divide ele em objetivos menores, né? Você pega, por exemplo, um objetivo anual, divide em objetivos mensal, semanal e diários, sendo que sejam esses 5 pontos. Nossa, eu quero ter uma conexão com Deus, quero ter relacionamento, intimidade com Deus. Então, você pega atividades diárias que te levam para isso. Nossa, eu quero ter uma família feliz, saudável. Então, você pega objetivos diários que te levem para isso. Então, a gente trabalhar tudo isso. Gleice, tudo isso vai me levar à conexão com a minha versão original? Vai. São ferramentas que te levam a viver a vida. Por quê? Porque você está sendo intencional. Esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu, é um barco à deriva. Tem uma frase que diz que para quem não sabe, onde vai, qualquer vento serve, né? Qualquer caminho serve. Então, a gente precisa ser intencional nas nossas atitudes. Meditação. Meditação é um tema, um tabu meio grande ainda, até no meio cristão e no secular, para qualquer pessoa também. Porque as pessoas não entendem a importância de praticar meditação. A nossa vida, os nossos pensamentos ficam extremamente acelerados e a gente não tem tempo para nada. Chega um dia que você acorda, você desperta e a sua vida está extremamente bagunçada. E não só a sua vida em si, a sua casa está bagunçada, você está bagunçado, está tudo fora do lugar. Porque reflete, né? O exterior reflete o que está por dentro. E a meditação, ela traz isso, ela traz calma. A meditação traz calma, a meditação traz esse olhar para dentro, né? Vânia, que legal que você está aqui, Vânia, seja bem-vinda. Bem-vinda, Vânia. Vânia é minha amiga. Ai, que legal, Vânia. Olha, a gente já falou, essa aula ela é bem mais rapidinha, né? Eu separei cerca de 30 minutos. Então, a gente já falou o que é a versão original, né? O que é essa nossa versão. E aí eu disse que o ponto de partida de tudo é você entender qual que é a nossa origem, de onde nós viemos. E por mais que o ser humano negue ou não reconheça, é um fato. Nós fomos criados por Deus, para Deus. Nós fomos criados em Deus, por Deus. E reconhecer isso muda o jogo, sabe? Muda o jogo completamente. Tudo parte desse ponto, sabe? Desse ponto de partida, de reconhecer de onde nós viemos, né? E aí você consegue voltar para a sua versão original, né? A gente falou o que é a nossa versão original. Quando que a gente se perdeu, né? Então, a gente se perdeu quando? Quando a gente se identificou com outras versões. A gente tem a nossa versão original e a gente tem outras camadas de versões que nos faz com que a gente se perca. E aí você se identifica com a versão empresária. Pronto, eu sou empresário. Você já viu aqueles empresários que quando falem, ele se suicida, ele surta, ele fica louco, porque ele se identificou com aquilo. Para ele, aquela é a versão original dele, né? Ele se perdeu de quem ele realmente é. Você quer um exercício legal para você fazer? É você pensar quem eu sou. Eu sou mãe de fulano, esposa de ciclano. E se tirarem isso de você, o que fica? Se tirar a mãe, se tirar a esposa, o que fica? Fica a empresária. E se tirar a empresária, o que fica? E aí vai tirando essas camadas até não sobrar mais nada. Quando não sobrar mais nenhuma camada, você pergunta quem eu sou. E aí o que sobrar é um exercício. Até separei isso para falar para vocês. Separa essa semana. Terça-feira que vem a gente vai ter outra live de novo. A minha ideia é fazer uma sequência de lives. Vai ser todas as terças-feiras, nesse horário, às 10 horas. Serão 30 minutos, rapidinho. A gente vai falar sobre temas diversos. Mas faz isso até terça-feira que vem. Para e pensa, quem eu sou de verdade? Se Deus me criou, se Deus tem uma história para mim, como a Bíblia diz, por que eu não estou vivendo essas promessas? Cadê essas promessas da Bíblia? A Bíblia diz que
que eu sou mais que vencedor. Tem diversas. Cadê? Por que eu estou vivendo essa vida de escassez? Porque você não está vivendo a história que Deus fez para você. Você não está vivendo a sua versão original. Você está vivendo outras camadas. Você está vivendo a história que você acha que é melhor. Porque a gente diz que acredita em Deus, a gente diz que confia em Deus, mas a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus e quer direcionar a mão de Deus. A gente não confia 100%. E aí começa a acontecer algumas coisas, você já julga, né? Você fica, Deus, não é por aí para onde você está indo para o lugar errado, Deus. Né? E aí a gente fica querendo ensinar Deus. Então a gente precisa voltar à nossa origem, voltar à nossa versão original. Quem nós somos de verdade? Qual é a história que Deus fez para mim? Como voltar? É o que eu estava falando. Rotina sagrada, trabalhar espírito, mente, corpo diariamente, meditação, o estado de presença plena, o mindfulness. Na mentoria presencial e nas outras mentorias que eu vou fazer online também, eu vou ensinar como faz tudo isso daqui. Gleice, como é que eu faço meditação? Lá no meu perfil eu falo um pouquinho sobre isso. Gleice, como é que eu pratico mindfulness? O que é isso? Como é que eu faço rotina sagrada? Como é que eu trabalho beleza e ordem? Sabe? Coloca beleza. Onde você passar tem que florescer, sabe? Onde você passar tem que ficar um rastro lindo dali, um rastro de uma pessoa que tem a essência divina. Dentro da sua casa, eu acho lindo mesa posta, mas eu não presto para isso. Falei, gente, mesa posta suja tanto vasilha, depois eu tenho que lavar tudinho. Mas eu faço o básico, sabe? Eu coloco, monta ali, não, esses pequenos detalhes sutis, sabe? Que faz toda a diferença. No curso da autocredibilidade, eu ensino que pequenas ações diárias surtem mais efeitos do que grandes ações esporádicas. Eu vou fazer uma mesa posta, se você monta aquela mesa, aquele jantar e não sei o quê, você vai conseguir sustentar isso todos os dias? Se você conseguir sustentar, ok. Mas se não, faz o que cabe na sua rotina, mas com beleza, sabe? Com graça. O olhar para dentro também. O autoconhecimento. Se você tem uma certa reação, caramba, por que eu reagi desse jeito? Você está sentindo alguma coisa? Nossa, o que eu estou sentindo? Olha para dentro, se conheça, faça perguntas. A resposta para tudo, todas as dúvidas, todas as questões que você tem, está dentro de você. Existe uma fonte infinita de sabedoria, porque a gente foi criado em Deus, a gente foi feito em Deus. Lá em Gênesis, diz que Deus imaginou, primeiro Deus fez a gente no mundo imaterial, Deus planejou a gente, e depois Deus, de fato, fez o homem do pó da terra. Então, a gente tem essa centelha divina, sabe? A gente tem isso de Deus. As questões a serem tratadas virão. Quando você começa a olhar para dentro, questões que você precisa melhorar na sua vida, sobre comportamento, sobre reações, tudo, traumas, eles vão aparecendo. Semana retrasada, veio para mim uma questão, uma dor que estava lá dentro ainda, sabe? E essas coisas sempre vêm com a rotina sagrada, vem na sua mente, Deus fala para você, olha, você precisa melhorar nisso. Você tem isso para fazer, né? Você tem esse ponto para melhorar. E aí vem vindo essas questões, você vai trabalhando aquilo, e tudo isso te leva para o caminho, sabe? Tudo isso te leva de volta para a sua versão original, para você viver a sua versão original. Mas por que eu tenho que encontrar a minha versão original? Por que eu não posso ficar do jeito que está? Porque do jeito que está não está bom, né? Do jeito que está não está bom. E a vida que Deus tem para a gente, a história, essa história dos Salmos, vou até ler de novo. Salmos diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Salmo 139, verso 16.
E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Você vê, antes de você nascer, Deus já tem uma história para você. Deus já tem uma história para mim. E é aqui que tem a abundância, a prosperidade. Quando você vive conectado com uma versão que não é suas metas, não é o seu sonho, não é o que você quer para sua vida, mas você pegou como sendo seu, porque alguém disse que para você ter sucesso, você tem que ser assim. E aí você trabalha, se esforça para ter aquela meta que alguém te falou que tem que ser assim, porque para ter sucesso você tem que se enquadrar dentro dessa caixinha, né? Para ter sucesso você tem que ter uma casa, o carro do ano, não sei o quê, e sempre coisas materiais, né? Você já percebeu? E aí você se perde nisso. Você acaba se perdendo. Mas Deus tem uma história para gente. Quando você vive isso, a prosperidade, a abundância vem, por quê? Porque você agora está em verdade. Você está em verdade. E a prosperidade, a riqueza, ela só existe, ela só acontece quando há verdade. Quando você está performando, você está tentando ser alguém que não vem prosperidade. Porque não tem verdade. Você está sendo falso, você está mentindo para você mesmo. E às vezes a gente acredita nisso. Eu tive uma empresa, ainda tenho ela, mas ela está 100% terceirizada agora. E eu, nessa evolução, nesse olhar para dentro, eu entendi que essa empresa era algo que eu criei para trazer a afirmação de que eu era boa, para provar para os outros que eu era capaz de fazer alguma coisa. Mas não era o que eu queria fazer. Eu estava vivendo aquela versão, aquele personagem para aparecer, para dizer para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para alguém que eu sou capaz de fazer alguma coisa. E não vai. Você se esforça pra caramba, você faz muita força, mas parece que você não sai do lugar, o negócio não prospera. Por quê? Porque você não está em verdade. O seu negócio, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, relacionamentos, vai prosperar quando você estiver em verdade. Como é que eu sei que eu estou em verdade, Gleice? Sabendo quem você é. Quando você sabe quem você é em Deus, você conhece a sua verdade, você conhece os seus limites, você se respeita. Então, essa é a importância. Gente, eu passei 5 minutos, eu falei que é 30 minutos, passou 5 minutos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Você pode repetir os 5 passos? Posso, vou repetir. Na verdade, não são 5 passos, né? São 5 atividades que a gente deve trabalhar diariamente. E lembrando que você não precisa sufocar o seu dia com atividades. Coloca coisas que cabem dentro da sua rotina, tá? Você vai trabalhar todos os dias espírito, mente, corpo, família e sua vida, objetivo de vida, tá? Trabalhando isso daqui, esses 5 pontos diariamente, cara, me fala daqui 3, 6 meses se a sua vida não mudou. Você sai daqui para cá, por quê? Porque agora você está com intenção. Quando você vai colocar no GPS, um lugar para você ir, você precisa colocar onde você está e para onde você quer ir. Tem um destino, né? Um ponto de partida e um ponto de chegada. E aí, quando você faz isso, você traça, é como se você estivesse traçando esse trajeto até um ponto de partida. Eu quero chegar aqui. E aí você define o seu ponto de partida. Por isso que muda, porque você não vive à deriva, né? Deixa a vida me levar. Então, é espírito, mente, corpo, família e objetivo de vida. Pega o seu objetivo de vida, o que você quer para a sua vida? E o objetivo de vida que eu falo é financeiro mesmo, é dinheiro, é a casa que você quer ter, o carro que você quer ter, a vida, qual que é o padrão de vida, tá? Seu objetivo de vida, pega esse objetivo de vida, destrincha ele em objetivos mensais, e aí você vai destrinchar em objetivos semanais, e aí você vai destrinchar em objetivos diários.
o diário, cada dia que você fizer, você vai atingir a sua meta semanal. Cada semana que você fizer, vai atingir a sua meta mensal. E a cada mês que você fizer, você vai atingir a sua meta anual. Entendeu? E é isso para tudo. Cara, eu quero ter uma relação legal com meus filhos. Eu sentia muita desconexão com as minhas crianças. Eu tive o primeiro casamento, separei, e quando eu separei, eu queria suprir a falta do pai. Então, eu estava tentando ser mãe e pai ao mesmo tempo. Isso me afastou de uma forma extrema dos meus filhos. Estava me sobrecarregando e não estava gerando conexão com eles. E eu falei, cara, eu quero ter conexão com os meus filhos. E aí você pega esse objetivo, quero ter conexão com meus filhos, quero ter conexão com meu marido, com a minha família. E aí, maior, o que eu posso fazer diariamente para atingir esse objetivo, sabe? E igual eu falei, não é coisa, eu vou levar meu filho no cinema, eu vou... Não, cara, é coisas pequenas, diárias, pequenas ações diárias surtem mais efeitos do que grandes ações esporádicas. São pequenas, a gente não pode subestimar as pequenas ações, sabe? É 1% todo dia, trabalhando esses 5 pontos, essas 5 atividades. Mais alguma coisa? Eu vou fazer uma live. Eu falei que toda semana, né, terça-feira, a gente vai ter um conjunto de lives. E aí eu vou falar sobre esses outros pontos, mindfulness. Eu acho que eu vou fazer uma só para autocredibilidade, porque isso é fundamental, sabe? Não adianta tudo que eu estou falando aqui se você não tiver consistência para fazer. Ah, Grace, eu peguei meu objetivo anual, mensal, semanal, diário, mas só fiz 2 semanas. Você não vai conseguir, né? Você não vai chegar lá. Escreve, anota isso aqui que eu vou falar. O oposto do sucesso não é o fracasso. Não é você falhar, não é você errar. O oposto do sucesso é a desistência. Você falha quando você desiste. Você, você não alcança o sucesso quando você desiste. O oposto do sucesso é a desistência, não o fracasso. Tem pessoas que falam, eu vou emagrecer, eu vou ficar saudável, e aí dá um final de semana, você come um bolo inteiro, uma pizza inteira, uma barra de chocolate inteira. Aí você fala, caramba, eu já falhei, não dou conta mesmo de fazer isso não é para mim, e você pega e desiste. Você não alcançou a sua meta não por causa do final de semana, foi porque você parou. E a autocredibilidade te ajuda com isso, sabe? É você manter consistência. A autocredibilidade fala sobre você ter compromisso com a sua palavra. Você dá valor à promessa que você faz para os outros, mas você não dá valor à promessa que você faz para você mesmo. Porque existe uma programação mental, o seu cérebro já tem gravado dentro no sistema, que quando você fala para você, você não cumpre. E aí, toda vez que você fala, você não cumpre. Por quê? Porque está gravada essa programação. E a autocredibilidade é a gente mudar essa programação mental e, a partir de hoje, eu falei e eu cumpro. Por quê? Porque eu sou a pessoa que cumpre. É uma ferramenta muito boa. Eu vou falar sobre ela em alguma live dessas aí na terça-feira. Gente, que legal, que bom que vocês estiveram aqui. Daniela, obrigada por ter convidado. Deixa eu ver quem estava aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A Vânia. Vânia, Miriam, Daniela, que legal. Gente, eu me sinto tão energizada, sabe, quando eu compartilho, porque isso é muito do que Deus falou para mim, sabe? Falou assim, Gleice, para você crescer, você precisa compartilhar, precisa transbordar. E aí, o que eu estou fazendo aqui é transbordando. E aí vocês fazem isso também. Compartilha isso com outras pessoas, transborda esse conhecimento. Tudo isso, eu sei que é muito fora da caixinha do que a gente vê no mundo, né? Então, precisa de um tempo para se assentar na ideia, né? Nas ideias na mente. Mas compartilha também para que possa transbordar a vida de vocês também. Tá bom, gente? Obrigada por terem comparecido. Que Deus abençoe o dia, a semana de vocês. E a gente vai se falando no grupo. Tá bem. Um Até beijo, mais, gente. boa semana. Beijo. Boa semana.